as modalidades das operadoras de saúde. Como prestador, se a gente estiver lá na área comercial, né, a gente precisa entender as modalidades das operadoras de saúde para que a gente possa fazer um credenciamento assertivo. Por quê? As regulações, as resoluções normativas, elas podem mudar de acordo com a modalidade da operadora. Todas são reguladas pela ANS, mas existem pequenas diferenças. Então vamos lá. Cooperativa médica, geralmente ela possui rede própria de atendimento, além da rede credenciada contratada. E o exemplo que a gente tem aí é a Unimed. Na maioria das vezes, todos os médicos que atendem são médicos cooperados. Então a rede credenciada, ela é muito baseada entre clínicas, né, de imagem, laboratório, terapias e hospitais. Apesar de ela ter uma rede mais verticalizada e hoje ela ter hospitais próprios, ela também tem uma rede credenciada contratada para alguns tipos de clínicas de especialidades e hospitais. Autogestão, que a gente tem aí as autogestões no mercado, nós temos autogestão por RH, autogestão com mantenedor e autogestão sem mantenedor. Vou dar um exemplo para vocês. A autogestão, ela tanto pode ter uma rede própria, ela pode ser verticalizada, como ela também pode ter uma rede credenciada contratada. Na maioria dos casos, ela tem rede credenciada. Um exemplo de autogestão por RH, a gente tem a CACI, que é o Banco do Brasil, nós temos o Saúde Caixa, que é autogestão por RH. São empresas, tem a Nuclep, tem a Real Grandeza, que são empresas que criam o seu plano de saúde próprio para os seus funcionários dependentes e agregados, como pai, mãe, enteados e aposentados também. GEAP, ela é uma autogestão com mantenedor. Ela não é por RH, porque não é uma empresa em si. Com mantenedor, por quê? Porque são vários servidores públicos, várias entidades públicas federais que se unem para manter a GEAP ativa. E aí a gente tem a própria ANS, a própria Agência de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, Ministério da Justiça, todos esses ministérios federais que se unem para manter a GEAP. E sem mantenedor, vou dar um exemplo sem mantenedor aqui. Espera aí. Saúde Caixa, GEAP, pode ser Assiste também. Assiste, a PAI, elas são uma autogestão, mas elas não têm um mantenedor. Elas precisam que pessoas comprem os seus planos vinculados aos sindicatos para que ela se mantenha de pé. Medicina de grupo, ela ocupa aí quase 50% do mercado e a gente tem, na maioria das vezes, algumas operadoras verticalizadas, também uma rede contratada. E aqui eu coloquei o exemplo da Amil e da Notre Dame Intermédica, né? Mas a gente tem a Assim Saúde, a gente tem a Prevent Senior e essas são medicinas de grupo. Filantropia. Filantropia são aquelas entidades sem fins lucrativos que operam planos de saúde privado. Na maioria das vezes são hospitais. Por exemplo, aqui no Rio, a gente tem o Grupo Semeru, que tem o Hospital AMESC, que é um hospital de Santa Cruz, é um hospital filantrópico, porém, ele tem o plano de saúde AMESC, que as pessoas tanto podem comprar esse plano para poder fazer o uso. E a gente tem também o Hospital Adventista Silvestre, também no Rio, que é um hospital filantrópico, mas eles têm lá uma operadora que as pessoas podem se associar para fazer uso do hospital. Pode falar. A Andréia Nunes fez a seguinte pergunta: nesse caso, as autogestões são geridas por outras operadoras? Não. A autogestão são operadoras geridas por
empresas. No caso, a CACI é gerida pelo Banco do Brasil, porém ela é uma operadora, é uma operadora de autogestão por RH. A GEAP é com mantenedor, são empresas que ministérios, né, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, a ANS, a Anvisa, são empresas que se juntam para oferecer esse plano de saúde própria com mantenedor, não tem nada linkado a outra operadora. Pelo contrário, as empresas que criaram essas operadoras ou para tratar dos seus funcionários, lá a sua rede de RH, ou de outras empresas ligadas que mantêm aquela operadora de saúde. Tem outra pergunta? Temos, acho que já foi respondida. É? Então vamos lá. Seguradora. Seguradora não conta com rede própria de atendimento, apenas com rede contratada. Pode ser referenciada ou não, mas seguradora, ela não pode ter rede verticalizada. Um exemplo que eu coloquei aqui é a Sul América e a Allianz, que é uma seguradora. Mas a gente tem também a Porto Seguro Saúde, a gente tem a própria Saúde Caixa, que não deixa de ser uma seguradora, apesar de ser um plano também por autogestão, por RH, e a gente tem a Bradesco Saúde. Lembrando que no dia de hoje nós temos a Bradesco Seguro Saúde e temos a Bradesco Operadora de Planos, que apesar de serem da Bradesco, são operadoras diferentes. A operadora de planos da Bradesco, ela está linkada à medicina de grupo. Foi uma sacada da Bradesco para não perder o número de vidas que eles estavam perdendo e para oferecer planos mais baratos no mercado do que um plano de seguradora, que tende a ser mais caro. Todo mundo comigo até aqui? Posso continuar? E aí vamos lá. Principais diferenças de regulação entre os tipos de operadora de saúde, é que eu botei uma fotinho para vocês verem. Estrutura verticalizada são as operadoras do tipo modalidade medicina do grupo, autogestão, cooperativa, que podem ter rede verticalizada. E estrutura não vertical são as operadoras do tipo seguradoras. Elas só podem utilizar de rede credenciada e não podem ter rede própria, por serem seguradoras. Então, toda operadora que ela é uma seguradora, que ela está ali na modalidade de seguradora, ela não pode ter uma rede verticalizada. Para isso, ela precisa ser um tipo de medicina dentro da modalidade de autogestão, cooperativa ou medicina de grupo. Isso é muito importante, pessoal. É muito importante a gente decorar isso e a gente saber isso de fato, porque tanto quem credencia como quem está no prestador, que faz a parte comercial, precisa entender qual é o tipo de operadora que ele está lidando, qual é a sua gestão, quais são as regulações, o que a ANS determina. Então isso é muito importante a gente dominar. Cobertura, outra área que a gente precisa ter domínio, porque diferente do que todo mundo pensa, nem tudo está coberto. Nem tudo que está autorizado está coberto, nem tudo tem cobertura, e isso tem muito a ver também com a estrutura do plano, né, que o beneficiário contratou. Então vamos lá. Sempre tem o tipo de cobertura no verso da carteirinha. Então, se o plano é nacional, ele é coberto em todo o território nacional. Se ele é em grupo de estados, ele vai estar lá. Em alguns estados, e tudo isso é definido dentro do contrato do beneficiário com a operadora, e às vezes atrás da carteirinha também consta. Às vezes não, sempre consta. Estadual, é em um único estado definido no contrato. Em grupo de municípios, em alguns municípios que são definidos no contrato. E municipal, em um único município. Agora, o que mais gera confusão, e é o que a gente mais pega no dia a dia, seja principalmente quando eu lidava com relacionamento comercial ou com credenciamento, era o que a gente mais via isso, né? Prestador às vezes confunde muito porque o próprio beneficiário confunde. Um exemplo, o meu plano, ele é estadual, o meu plano de saúde pessoal. Então, assim, eu posso ser atendido em todo o estado do Rio de Janeiro, mas se o meu plano fosse municipal, eu só poderia ser atendida dentro do município do Rio de Janeiro. Se
o meu plano fosse municipal e o meu município definido no contrato fosse Rio, eu não poderia ser atendida em Nova Iguaçu, em Rio das Ostras, em Macaé, em Araruama, em Duque de Caxias, porque são municípios diferentes. E é isso que muita gente às vezes confunde. E as pessoas sempre questionam. O que eu mais ouço é assim, mas foi autorizado. E aí vamos para a minha fase de efeito tão famosa que quem me conhece já ouviu 50 mil vezes. Quem autoriza não paga, quem paga não autoriza. Por quê? Porque quem autoriza, ele vai ver o rol. Muitas das vezes ele não vai ver nem o município ou nem que tipo de plano beneficiário tem. Ele vai ver o rol e se aquele código está dentro do rol. E a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente, eu vou falar nisso. Então, quem autoriza vê rol, quem paga vê contrato. E é por isso que muitas vezes as pessoas questionam assim: ai, mas está autorizado e eu não recebi, não me pagaram. Justamente por quê? Porque isso aqui pode ser um dos motivos de glosa. Porque foi autorizado, porém está fora do município, está fora da rede que ele deveria buscar atendimento. Quais são as segmentações? E as segmentações, elas também são bem importantes, porque isso no rol faz toda a diferença. Quando a gente busca um procedimento dentro do rol, ele tá lá as segmentações. Então, a gente precisa saber quais são essas segmentações para poder estudar o rol. Porque não existe trabalhar em faturamento, recurso de glosa e credenciamento e não dominar o rol de saúde da ANS. Não saber olhar o rol, não saber pesquisar, não saber conhecer. Quem faz credenciamento / relacionamento comercial deve saber muito mais de ANS do que qualquer outro tipo de colaborador. Por quê? Porque tudo cai no colo do credenciamento e do comercial. Ai, tem uma glosa aqui que está autorizada, não está paga. Vamos lá no relacionamento comercial do hospital para eles negociarem com a operadora. E aí o relacionamento entra em contrato com o credenciamento para poder buscar essa informação, para poder tentar negociar. Ai, tem um paciente aqui que está lá internado na cirurgia, mas a operadora não quer liberar. Entra em contato lá o credenciamento, para o credenciamento ajudar nisso daí. Então, a gente precisa entender quem faz credenciamento, relacionamento comercial, ele precisa ser um profissional diferenciado e ter domínio daquilo que faz. Não adianta ficar no raso. Tem que mergulhar mesmo na informação, no conhecimento, para que você possa ter domínio daquilo que você vai fazer. Então, vamos lá. Quais são as segmentações? OD significa plano odontológico, AMB, plano ambulatorial, HCO, hospitalar com obstetrícia, HSO, hospitalar sem obstetrícia, REF, plano de referência, PAC, procedimento de alta complexidade e DUT, diretriz de utilização. Isso é muito importante, pessoal.